pessoal! A nossa aula de hoje é sobre MMC, mínimo múltiplo comum. Bom, pessoal, o que é MMC? MMC é o mínimo múltiplo comum, ou seja, é o menor número divisível por dois ou mais números ao mesmo tempo. Uma das formas mais fáceis de se encontrar esse menor múltiplo é a decomposição em fatores primos, e sempre seguindo a ordem crescente dos mesmos. Falando em primos, você lembra deles? Os primos são números naturais ímpares que são divisíveis apenas por um e por ele mesmo. Vocês lembram disso? Com exceção do número 2, que é o único número primo par. Então, nós temos aqui alguns exemplos de números primos, né? O 2, 3, 5, 7, 11 e 13 são os primeiros números primos, certo? Então, relembrando os números primos, nós vamos conseguir realizar o nosso MMC. Vamos então aprender em quais situações é preciso descobrir o MMC? Olha só essa situação problema, pessoal. Numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feita na máquina A cada 3 dias, na máquina B a cada 4 dias e na máquina C a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas 3 máquinas, após quantos dias as máquinas receberão manutenção no mesmo dia? Então, para nós determinarmos esse dia, precisamos calcular o MMC entre 3, 4 e 6, certo? Então, vamos lá. MMC de 3, 4 e 6. Aqui nós vamos fatorar esses 3 números, certo? Para isso, nós devemos pensar: quem é o menor número primo que pode estar dividindo o 3, o 4 e o 6 ao mesmo tempo? Então, o menor número primo que pode estar dividindo ali é o número 2, certo? O número 2 não divide o 3, então nós vamos copiar o número 3, certo? E vamos dividir o número 4. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Agora, nós ainda podemos dividir por 2 novamente, certo? Então, o 3 que não divide por 2, nós copiamos. Dividimos o número 2, certo? 2 dividido por 2, 1. O 3 que não divide, nós copiamos novamente. Agora, o próximo número primo que divide o 3 seria somente o 3, certo? Então, 3 dividido por 3 é igual a 1. E 3 dividido por 3 novamente igual a 1. Quando eu chego no resultado 1 na minha fatoração, eu terminei a minha conta, certo? Agora, nós vamos pegar os fatores primos desta divisão, certo? E vamos multiplicar para, então, termos o resultado do nosso MMC. Então, seria 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 3, 12. Então, 12 é o MMC entre 3, 4 e 6. Essa é a maneira mais fácil, mas nós temos outra maneira também de estar encontrando o MMC, certo? Vamos para um outro exemplo, então. Para encontrar o MMC entre 5 e 8, nós vamos listar todos os múltiplos de 5, certo? Quem são os múltiplos de 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, infinitamente, né, pessoal? Mas vamos parar aqui pelo 40. E os múltiplos de 8? Vamos listar logo abaixo, então. Os múltiplos de 8 seriam 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64. Então, quem são os múltiplos mesmo? São os produtos de um resultado da multiplicação por 5 e por 8, certo? Listando todos os números, nós vamos encontrar o menor múltiplo comum entre os dois conjuntos.
Neste caso, o mínimo múltiplo comum entre 5 e 8 seria o número 40. Bom, pessoal, vamos resolver juntos esse exemplo, então, acompanhando o passo a passo, certo? Vamos encontrar o MMC entre 12, 9 e 15. Qual é o menor número primo que eu consigo estar dividindo aqui? O menor número primo seria o número 2, certo? 12 dividido por 2, 6. 9 eu não consigo dividir por 2, então eu vou copiar novamente o 9. E o 15 eu também não consigo dividir por 2, eu copio novamente, certo? Consigo ainda dividir por 2? Consigo, né? O 6 eu vou dividir por 2 novamente. 6 dividido por 2, 3. 9 eu não consigo dividir por 2, eu copio. E o 15, a mesma coisa. Agora, eu não consigo mais dividir por 2. Qual seria o próximo número primo que eu conseguiria dividir o número 3? Seria o número 3, certo? 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3 é igual a 3, certo? Porque 3 vezes 3 é 9. 15 dividido por 3 é igual a 5, porque 3 vezes 5 são 15, certo? Vamos dividir novamente por 3, certo? 1, novamente, 3 dividido por 3 é igual a 5. E o 5 eu não consigo dividir, eu vou copiá-lo. E o 5 só divide por ele mesmo. Então, aqui eu copio, certo? E 5 dividido por 5 é igual a 1. Quando eu chego ao meu resultado 1 da minha fatoração, eu terminei a minha do MMC, nós vamos multiplicar fatores primos. Quem são os fatores primos? São esses números aqui, certo? Então, nós vamos multiplicar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 36. E 36 vezes 5 é igual a 180. O MMC entre 12, 9 e 15 é igual a 180, certo? Vamos para outro exemplo aqui do ladinho. Vamos dividir, então, por 2. 40 dividido por 2, 20, certo? 24 dividido por 2, 12. 32 dividido por 2, 16, certo? Consigo dividir por 2 ainda? Consigo. Então, vamos lá. 20 dividido por 2, 10. 12 dividido por 2, 6. 16 dividido por 2, 8. Consigo dividir por 2 ainda? Consigo. 10 dividido por 2, 5. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Eu ainda consigo dividir algum desses números por 2? Consigo, né? O 4 eu ainda consigo. Então, vamos dividir novamente por 2. O 5 eu não consigo dividir por 2, eu copio ele novamente. 3 eu não consigo dividir por 2, eu copio ele novamente. 4 dividido por 2 é igual a 2, porque 2 vezes 2 são 4. Agora, eu consigo ainda dividir por 2? Consigo, tenho o número 2, certo? Então, vamos lá, mais uma vez. Copio o número 5, copio o número 3, que não divide por 2, e 2 dividido por 2, 1. O próximo número que eu consigo estar dividindo aqui seria o número 3, sempre em ordem crescente, tá, pessoal? Então, vamos dividir por 3. O 5 não divide por 3, mais o 3 dividido por 3 é 1. E 1 eu copio novamente. Próximo número primo
que eu vou estar dividindo aqui é o número 5, certo? 5 só divide por ele mesmo. Então 5 dividido por 5 é igual a 1. E quando eu chego no resultado 1, no meu processo de divisão, eu terminei a minha conta. O que eu vou fazer agora? Eu vou estar multiplicando os fatores primos, certo? Então, vamos multiplicar os fatores primos para encontrar o MMC entre 40, 24 e 32. Vamos acompanhando aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32, certo? 32 vezes 3, 96. 96 vezes 5 é igual a 480, certo? Então, o MMC entre 40, 24 e 32 é igual a 480.